Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão extraordinária. Com 15 vereadores presentes, um senhor vereador ausente, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Senhores vereadores, é a quinta sessão extraordinária da 15ª legislatura em 5 de maio de 2009. E nós temos nessa sessão o projeto de lei, a discussão do projeto de lei 10.277 de 2009, do senhor prefeito Miguel Mobada Haddad, que cria cargos públicos de agente comunitário de saúde. Para que possamos analisar o projeto, temos que ouvir, senhores, a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Eu indico o Dr. Barney. Para relatar pela Comissão de Justiça e Redação, então, o vereador Fernando Bardi. Aqui, vereador. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.277, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que cria cargos públicos de agente comunitário de saúde. Esse projeto já veio à casa, agora retorna. No campo jurídico, e é o que eu vou me ater a fazer as considerações, existe uma divergência entre o parecer dado pela consultoria jurídica da casa e aquele orientado, aquele dado pela assessoria jurídica do senhor prefeito municipal. A divergência consiste no modo de contratação, ou seja, se é feito seguindo as regras da CLT, tal qual acontece com os trabalhadores nas empresas privadas, ou se o faz através de concurso público instituído por lei, né, seguindo aí, adotando o regime jurídico único que é adotado pela prefeitura. A consultoria jurídica da casa, dessa Casa de Leis, acena com a possibilidade jurídica da criação desses cargos feitos pela CLT, através de um processo seletivo que não teria o condão de ferir o regime jurídico único, porque a lei federal teria, né, aberto essa possibilidade, haja vista tratar-se de um programa em tese temporário, mesmo que tenha um tempo duradouro, né, de vigência, mas ainda assim temporário, e a questão seria principal no que diz respeito à possibilidade do governo federal suspender o repasse ou suspender o programa. A prefeitura ficaria aí com 150 funcionários, né, agentes de saúde, e com destinação vaga, ou com a impossibilidade de readaptá-los, a não ser que a prefeitura viesse, óbvio, né, a partir daí, ou a partir do término da vigência desse eventual contrato, bancar por si só o programa, né, de saúde da família. Eu quero crer que o embate jurídico ele tem
em ambos os lados, ele alcança razão, ou seja, há razões que sustentam ambos os pareceres, até porque não há jurisprudência formada ainda, ou seja, não há nenhum caso parecido chegou aos tribunais, né? E a questão, quero crer, principal é a da segurança jurídica, ou seja, desta Casa de Leis votar aquilo que é melhor, né? Em termos, votar é indiscutível, nós temos que votar, até porque o programa está paralisado. Eu acho que a nossa obrigação é hoje votar, ele tem que voltar a funcionar, seja num regime, seja em outro, mas tem que voltar a funcionar. A questão está na segurança, eventual segurança jurídica da contratação, ou seja, a perspectiva de, no futuro, né, a Prefeitura Municipal ser acionada e, solidariamente, todos nós, pela escolha que fizermos hoje. Do ponto de vista político, nós temos que votar o projeto hoje. E existe essa divergência. Eu quero crer que pela a relatoria... Já vou terminar, senhor presidente. Ambas têm suas razões de ser, mas eu quero crer que o parecer jurídico desta Casa de Leis está mais abalizado. Parecer favorável. Parecer favorável, né? Seguindo o parecer favorável. Com o parecer favorável, relatando pela Comissão de Justiça e Redação, do vereador Fernando Bardi, eu consulto os demais membros se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Paulo Sérgio Martins. Eu voto favorável ao despacho do doutor Fernando Acompanha Bardi. o parecer do vereador Fernando Bardi. Vereadora Ana Tonelli. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Vereador Doca. Acompanha o relator. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Temos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Avoca. Senhor presidente, relatando pela Comissão de Orçamento, um projeto que há tempo aí guardamos, mas quanto ao mérito, não vou entrar no detalhe, só a questão do parecer pela Comissão de Orçamento. Temos aqui o parecer da diretoria financeira, no qual vem instruídos, né, com a estimativa de impacto financeiro, mostra os detalhes de que forma serão utilizadas, e é um projeto, né, que está previsto, inclusive um superávit, tanto para o exercício próximo ano, como para os próximos 2 anos. Então, as despesas também decorrente do presente ação, por conta de uma dotação orçamentária citada já no artigo 3º da presente propositura. Sendo assim, ele atende os ditames da lei de responsabilidade e tem o parecer favorável desse relator. E peço a Vossa Excelência que consulte demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável do senhor relator, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, eu consulto os demais membros da comissão se há voto contrário separado. Voto para dar o seu voto contrário separado, a vereadora Marilena Perdizos Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei 10.277, que teve parecer favorável pelo presidente da Comissão de Finanças, me faz vir à tribuna, emitir o meu voto contrário em separado, que eu não posso simplesmente me ater a 2 possibilidades aí orçamentárias consecutivas de previsão de superávit orçamentário, quando nós estamos tratando de uma lei que vai empregar 150 funcionários
com impacto no nosso fundo de previdência próprio, com impacto futuro de aposentadoria, para um programa que não tem uma definição de tempo, ele pode ser temporário. Então, nesse sentido, nós entendemos que o impacto financeiro que está sendo apresentado aqui não é suficiente para determinar o alcance dessa lei e, diante das evidências aqui também, do julgamento da comissão, da nossa consultoria jurídica em relação a outras possibilidades de contratação que talvez impactassem de forma diferente o nosso orçamento e o nosso próprio fundo de pensões, que é o nosso futuro aqui também, que é motivo de matéria aqui desta casa. São essas minhas palavras. Eu peço que eu consulte os demais membros para que acompanhem o voto meu voto contrário em separado. Com o voto contrário e separado da vereadora Marilena Perdiz Negro, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e pelo voto favorável do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, eu pergunto aos demais membros se há mais algum voto contrário e separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o voto do relator Marcelo Gastaldo. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o voto do relator, vereador, presidente da comissão, Marcelo Gastaldo. Vereador Domingos Fontebasso. Acompanho o parecer, o relatório. Acompanha o parecer do relator, vereador Marcelo Gastaldo. Com 4 votos favoráveis e um voto contrário, então, para o parecer da Comissão de Justiça, da Economia, Finanças e Orçamento, está aprovado. Temos que ouvir agora a Comissão de Assuntos do Trabalho, que tem, na sua presidência, a vereadora Ana Tonelli. Indico o vereador Zé Dias. Indica o nobre companheiro vereador Zé Dias para relatar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.277, de autoria do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, cria cargos públicos e agente comunitário de saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui dizer, referente ao projeto de lei. Vereador Zé Dias, 1 minuto, por gentileza. Vereador Júlio, vem à presidência, por gentileza. Bora, presidente. Continua relatando pela Comissão de Assuntos do Trabalho, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Comissão de Trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, como faz parte da Comissão de Trabalho, eu acho que o projeto de lei é um projeto que vem revestido de legalidade e digo que aqui nós estamos por derradeiro recomendando para aqueles que entes ainda não editaram pelo ato normativo, regulamentando a relação de jurídica de trabalho a seus agentes comunitários de saúde e combate às emendas que aguardam julgamento até do mérito do ADI 2135, dígito 4, devendo, para o tanto, continuar celebrando contratos temporários de trabalho. Então, como o projeto de lei, senhor presidente, ele está revestido dentro da legalidade, eu, como faço parte, nesse momento, para estar aqui relatando o projeto de lei, quero aqui, que temos ainda a planilha de folha 15, que nos mostra a percentual a ser gasto com as despesas de pessoal no presente exercício, 38,6 índice,
este que atende perfeitamente ao artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Lei Federal 101.00, que diz. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias e o relator também referente à nossa comissão. Parecer favorável. E peço também, senhor presidente, que o senhor consulte os demais membros desta comissão. Assim o farei, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Com parecer favorável, eu consulto ao plenário se há parecer contrário em separado pela Comissão de Assuntos do Trabalho. Para parecer contrário, a vereadora Marilena Perdiz Negro, pela Comissão de Assuntos do Trabalho. Senhores vereadores, o aspecto que eu gostaria de levar de forma diferente do colocado pelo vereador José Dias, na aprovação desta matéria, é o sentido de que a lei, em que pese aqui estar se reportando a Lei Federal 11.350, que define aí aspectos de requisitos de contratação, que é o artigo 6º, ela não dá garantias de cumprimento dessa lei, porque os concursos públicos atrairão pessoas com essa formação, que o único requisito que está sendo aberto aqui na descrição das atividades é ensino fundamental, aí atrairá pessoas de todas as cidades, porque o concurso público é aberto a qualquer cidadão. Então, mesmo que o edital tenha aí qualquer previsão de colocar elementos da lei, nós teremos problemas com o certame público, porque ele não dará conta das exigências que a própria lei federal prevê, que é morar em determinada região, fazer processo de curso de formação prévio, né? E ter a formação em ensino fundamental. São 3 aspectos que não vão ser cumpridos na lei, porque o concurso público não poderá exigir, e, desta forma, nós vamos estar aqui aprovando um imbróglio para um futuro, porque as condições que seriam possíveis de atender essa lei seria a do contratação com emprego público, fazer um processo seletivo público. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores no meu relatório, no meu parecer, é de que a Lei Federal 11.350, ela estabelece de formas diferentes o requisito para agente comunitário e para agente de endemias. O de endemias não tem a exigência de morar na área de abrangência, tanto que a própria prefeitura já tem agente de zoonoses contratados no quadro. É diferente a contratação de agente comunitário, que é vinculado a um programa que, se o município entender que não é necessário, o funcionário vai ter que ser, nessa condição, deslocado para outro local. Então, aqui, é pela falta de garantia de continuidade desse programa que a gente emite o nosso parecer contrário em separado pela não aprovação desse projeto. Portanto, nós temos 2 pareceres. Parecer do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, favorável à continuidade, e o parecer da vereadora Marilena, contrário ao parecer do relator. Portanto, vou consultar os demais membros da Comissão de Assuntos do Trabalho. Vereadora Ana Tonelli. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Acompanha o relator. E o vereador Leandro Palmarini. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Portanto, 4 votos pelo relator oficial e 1 voto contrário e separado da vereadora Marilena Perdiz Negro. Aprovado o relatório do relator. Não temos mais que consultar nenhuma comissão desta casa, portanto, estou colocando em discussão o projeto de lei de número 10.277, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad,
que cria cargos públicos de agente comunitário de saúde. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Tico, vereador José Galvão Braga Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.277, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que cria cargos públicos de agente comunitário de saúde. Eu até pedi para o vereador Júlio que fizesse uso da presidência, até para fazer uma breve fala, vereador Julião. Até porque eu já falei da outra vez, e esse projeto ele tem que ser votado na mais rápida urgência, porque estamos sem esse serviço na cidade e a cidade está sendo prejudicada. Pode até haver muitas dúvidas, senhores vereadores, muitas dúvidas, senhor Doca, o senhor que está há muito tempo nessa casa, vários projetos já suscitou algumas dúvidas. Esse foi um dos que mais tivemos as dúvidas aqui, né? Confesso que é uma matéria muito técnica, não é uma matéria política, mas temos que votar com nossas consciências esse projeto. Eu vou votar favorável ao projeto, até porque penso que a cidade perde nesse momento, porque não tem um agente de saúde, não tem esse serviço tão essencial para a nossa população neste momento. Então, eu vou votar esse projeto. Tenho a certeza que o que estamos fazendo hoje é para o bem da população. Talvez algumas dúvidas ainda parem na cabeça dos nobres colegas e até na minha mesmo, com certeza. Mas nós temos que votar com nossas convicções. A convicção que esse projeto ele tem que voltar, vereador Val, o mais rápido possível para os braços da comunidade jundiaense. Por isso, vou votar favorável ao projeto e peço aos senhores vereadores também que acompanhem o meu voto e o voto dos senhores, que acredito eu ser para o bem da cidade. Portanto, vereador Julião, são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Durval Lopes Orlato. Antes do vereador começar a sua fala, eu gostaria, como eu acredito que seja um projeto que talvez outros queiram falar, que a gente fosse fazendo aqui por inscrição para que eu pudesse estar chamando, para não estar trocando a ordem de ninguém. Então, quem quiser, por favor, se posicione para mim aqui, que eu vou anotando os nomes, ok? Obrigado. Com a palavra, o vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do prefeito municipal que visa criar cargos públicos de agente comunitário de saúde. Todos nós aqui na Câmara, publicamente, nos corredores, nas conversas aqui da casa, declaramos unanimemente que éramos favoráveis à contratação desses agentes comunitários por CLT. A lei federal permite a contratação por CLT, fazendo com que as pessoas estejam em determinados bairros e tenham determinadas condições para o atendimento dessa função. No momento em que você transforma isso em concurso público, não dá para você exigir o bairro, não dá para exigir títulos, porque ninguém vai exigir título de agente comunitário de saúde. Isso é um curso que só existe dentro da prefeitura e o cidadão comum não pode ter um curso desse. Pode vir gente de Várzea, Louveira e Itupeva ser agente comunitário aqui em Jundiaí. É esse o projeto que os senhores estão votando e quero crer que a coerência seja mantida em função do que foi dito aqui nessa casa durante muito tempo. Todos nós devolvemos por diversas vezes para a prefeitura, porque unanimemente achávamos que CLT era o melhor regime de contratação. Então eu peço aos senhores que reflitam. São da base aliada do governo e têm o compromisso não de tornar público as discordâncias, isso fazemos nós da oposição. Mas vocês têm a obrigação de salvar o prefeito de um secretário que, às vezes, tomou isso como algo pessoal. O senhor Gustavo Marissael
até onde nós temos informação, é um dos únicos que bateram boca com os nossos mestres e doutores jurídicos dessa casa, discordaram de vereadores e disse, por A e mais B, que tinha que ser concurso público. Era um dos únicos que insistia veementemente nisso. Portanto, colocando esta casa, o prefeito municipal, numa situação Permite uma bastante parte, ruim. vereador? Tem uma parte, vereador Tico. Eu desconheço esse bate-boca do jurídico da casa com o jurídico. Eu, como presidente da casa, eu desconheço. Esse bate-boca que o senhor falou, essa questão mais acirrada entre o jurídico da casa e o jurídico da prefeitura. Então, o senhor esclareça isso, vereador. Eu desconheço como presidente da casa. Ok, esse bate-boca pode ter a intensidade que cada um achar que teve, e se o senhor desconhece, eu estou aqui afirmando. Houve essa discussão, a contrariedade do jurídico da casa com relação ao posicionamento do secretário. O senhor me permite uma parte, vereador? Claro, tem uma parte. Que eu vou ter que consultar o meu jurídico, o senhor estava nesse momento, nessa reunião, que o senhor viu esse bate-boca. Porque o senhor está afirmando uma coisa que eu desconheço como presidente. Então, eu tenho que saber, como presidente da casa, eu tenho que saber se o jurídico dessa casa bateu boca com o jurídico da prefeitura, vereador. E se houve o bate-boca, o senhor vai mudar a sua posição? Não vou mudar, mas o senhor está fazendo uma afirmação. Senhores, não pode haver diálogo entre vereador na tribuna e vereador. Eu pedi uma parte para ele. Eu entendo sua questão de ordem, é que o vereador Durval está respondendo diretamente ao senhor e não pode, e o senhor também não pode se dirigir, em que pese ser o presidente da casa. Nesse momento, o senhor é vereador, dirija-se a quem está presidindo a casa, por favor, para que a gente respeite o nosso regimento. Muito obrigado, vereador. Tem razão no posicionamento do senhor, o vereador Durval está no uso da palavra, também tem o seu direcionamento, mas, infelizmente, eu não posso permitir que haja um diálogo entre dois vereadores. Não é permitido pela questão do regimental apenas. Vereador Tico, vereador Durval. Estou okay? contemplado, presidente. Obrigado. Eu peço um pouco mais de tempo em função da sua intervenção, presidente. Será concedido 1 minuto a mais ao senhor, vereador Durval. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, senhores. A discordância está posta aqui, inclusive, neste parecer, no parecer dos projetos anteriores. Vários pareceres aqui mostram o seguinte, que as prefeituras por aí que fizeram o concurso via CLT, algumas estão sendo questionadas. De onde? De Santa Catarina, Mato Grosso, de São Paulo, quais? Nós temos várias cidades feitas no regime de CLT e nós não estamos vendo aí contestação. E vou mais longe. Se houver essa contestação um dia pelo Tribunal de Contas de São Paulo às prefeituras que adotaram a contratação de agentes comunitários por CLT, é fácil o prefeito voltar atrás, dizer que estava seguindo uma tendência e entendimentos diversificados juridicamente e, portanto, optou por algo que fosse mais rápido e muito mais assertivo na contratação dos agentes comunitários. E que, em função de um novo entendimento jurídico de Tribunal de Contas ou TJ, estaríamos, portanto, voltando atrás e fazendo um novo projeto de concurso público. Fazendo por CLT, há a possibilidade de voltar atrás depois. Fazer por concurso público é simplesmente dizer, olha, pode vir quem quiser prestar o concurso, as atuais agentes comunitárias que estão aí não têm condições de prestar o concurso público, se superar as demais, porque não vai ter titulação para elas. Não é? Elas são contrárias a esse tipo de projeto via concurso público, a sua grande maioria. Ou seja, nós estamos votando um projeto que, até onde eu tenho conhecimento, é um posicionamento do setor jurídico da prefeitura contra todos os vereadores dessa casa que já se manifestaram favoráveis à contratação via CLT. Eu só peço aos senhores o seguinte, salvem o prefeito municipal dessa enrascada que ele foi metida, orientada mal e porcamente por algum secretário da prefeitura. Eu gostaria que os senhores salvassem o município de Jundiaí, podendo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, voltar atrás e reconhecer que, juridicamente, tanto os jurídicos dessa casa como nós estávamos errados, e aí votaríamos um outro projeto, quem sabe, fazendo concurso público. Mas a CLT é um caminho alternativo, mais rápido. Se for rejeitado o projeto de hoje e mandado a semana que vem um de CLT, os agentes comunitários serão contratados antes de conclusão desse serviço público, se não tiver
nenhum processo que possa tentar melar o concurso. É só esse o apelo que eu faço. O apelo que a gente mantenha a coerência dessa casa e mostre para toda a população que, quando é preciso, até a situação diz não. Não porque nós entendemos que existe um caminho melhor e nós estamos contribuindo para a nossa cidade. É só isso. Não é uma questão de situação ou oposição, porque todos nós aqui, unanimemente, já tínhamos nos posicionados com relação à CLT. Peço aos senhores que não voltem atrás, que a gente mantenha o voto contrário a esse projeto e peço ao prefeito que mande um para cá com o regime seletista. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores Questão vereadores. de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Só para não deixar a coisa no ar, parece que a gente está falando do campo jurídico como uma ciência exata. Né? Eu não vejo o campo jurídico como a matemática. O campo jurídico tem muitas nuances, tem muitos caminhos. E é o que nos mostra esse projeto de lei. Temos pareceres favoráveis de um lado, do outro. Temos 3 viés de legalidade nesse projeto. Uma delas é a forma que está apresentando hoje. Então, não é uma ciência exata. O vereador se equivoca quando fala como se fosse uma ciência exata. Não é. Então, eu só quero dizer isso. E a questão do jurídico da Câmara, eu desconheço. Eu conheço, sim, um entrave jurídico, que defendendo uma questão, defendendo outra, que é como sensatamente nós devemos fazer. E não essa forma politiqueira de falar bate-boca ou briga do jurídico da Câmara com da Prefeitura, não. Não é nada disso. Acho que há uma divergência e tem que ser sanada. Agora, o que vale mais é aqui, no plenário, é o voto no plenário. Esse é o que vale, que é o final de toda essa questão. Questão de ordem, senhor presidente. Aceitando a questão de ordem do presidente dessa casa, e eu até havia tido como entendimento até dessa questão do bate-boca, na questão até jurídica também tenho comigo a questão que você tem várias linhas, né? Você tem pareceres, então o parecer, como se diz, nós não temos ainda uma finalidade. Eu tenho a minha opinião formada a respeito, não vou me manifestar até por estar ocupando a presidência dessa casa. Questão de ordem do nobre vereador Durval Orlato. Senhor presidente, primeiro eu acho que atribuir a uma fala desse vereador qualquer posição politiqueira é muito ruim, porque eu expus aqui o que está escrito, inclusive, nesse e nos outros pareceres. O bate-boca, como disse, cada um dá a dimensão para ele ou a latitude que quiser. Questão de ordem. Eu entendi perfeitamente que existem caminhos jurídicos, sem dúvida nenhuma. Eu estou defendendo apenas um que dá a possibilidade de você usar o outro daqui para frente, posteriormente, 6 meses, 1 ano, caso seja contestado. O que o prefeito pretende é unilateral. Se não der certo, não tem jeito de voltar atrás, porque não tem como mandar dos 125 agentes embora. Então, eu não estou me fiando somente pela questão jurídica. Eu quero dar outras alternativas. Tomemos uma decisão para contratar os agentes comunitários, como todos nós nessa Câmara tínhamos nos posicionados em outras sessões, e façamos com que as outras opções jurídicas estejam na fila caso essa primeira contratação por CLT não dê certo. Se contratar via concurso público, não tem mais saída, é unilateral. Né? E aí, se tiver erro, vai ser um erro muito problemático para o município sanar. É só essa questão. Perfeito. Então, essas considerações que acho que não deixei claro. Eu acho que agora o senhor conseguiu esclarecer. Eu acho que até vou tentar aqui também tentar traduzir, se é que ainda há alguma dúvida no plenário. Ficou muito claro que o bate-boca ou a divergência que existe está por escrito, e não o bate-boca na questão, né, de boca realmente falada, vamos dizer assim, e sim naquilo que vem assinado por cada um dos membros participantes dos pareceres. Acho que foi isso. Exatamente. Até porque eu, como dentista, teria trabalho se isso acontecesse, né, vereador? Não tive. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio, em que pede o senhor ser o próximo inscrito a falar. Não, dispenso. É só para nos atermos mais à situação, para não ficarmos divagando sobre isso. Perfeito, vereador Paulo Sérgio. Então, próximo orador inscrito, vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, em pauta o projeto de lei, Sua Excelência, o prefeito Miguel Haddad, de número 10.277,
a gente já sabe um pouquinho de cor. Eu acho que, retomando esse problema do bate-boca, eu acho que não é uma figura de linguagem. Acho que houve aqui uma discussão jurídica, onde pesa, e pesa e muito, no meu ponto de vista, o parecer da nossa consultoria jurídica, com bastante embasamento, muito embora o que o vereador Tico também falou, o direito não é ciência exata. 2 mais 2, às vezes, dá 26. Então, nós temos 3 viés, no meu dá 26. Nós temos 3 viés, como Vossa Excelência bem falou, um defendendo a CLT, um parecer defendendo a CLT, um parecer defendendo o concurso público e um terceiro parecer não defendendo nenhum dos dois e dando uma certa liberdade. É um problema polêmico, é um projeto polêmico, mas não podemos deixar de pensar no principal da situação, seja por um meio ou por outro, que é realmente a contratação dessas pessoas, de uma forma ou de outra, cabe a cada um, com a sua postura isenta de qualquer pressão, ou o que quer que seja, para que vote condignamente, de acordo com a sua consciência. Eu acho que as 3 formas juridicamente são aceitáveis, muito embora cada um dos vereadores tenha a sua opinião própria. Basicamente é isso, senhor presidente, e ainda confesso que estou pensando o que eu vou fazer. Obrigado. Próximo vereador inscrito, a vereadora Marilena Negro. Bem, neste momento de discutir o mérito do projeto, eu não tenho como não me reportar a falta de capacidade técnica da Prefeitura do município de Jundiaí, já da outra administração, e que adia essa discussão, empurra com a barriga e traz esse produto final, que ainda é passível de dúvidas. Não existem 3 caminhos, 3 entendimentos, um deles já esgotado, porque já houve contratação temporária, as pessoas não poderiam voltar, pelo menos não esses agentes, teriam que ser outros. E nós estamos aqui falando das mesmas coisas, quando, em 2008, já devia ter sido alvo de uma discussão mais profunda dentro da Prefeitura, e que volto aqui a falar. Será que queriam a continuidade do programa de agentes comunitários? Porque eu penso que não queriam. Agora, os agentes comunitários, em que pese aí todas as formas que foram indicados, a gente sabe que tem pessoas ali que umas fizeram cursos, outras não fizeram curso de capacitação, elas se prepararam no trabalho. Hoje, elas estão capacitadas. E se a impressão que se passa para a população é que a gente vai devolver para os braços da comunidade as mesmas pessoas, tem um engano bastante grande, tem uma dimensão bastante longe da realidade, porque esse concurso vai ser público, o prefeito está assumindo uma operação de risco, porque já no edital, aquele agente que não se sentir respaldado pela Lei 11.350, que apareceu agora no corpo da lei, na proposta anterior, que foi retirada, não tinha aqui, foi até fruto de uma sugestão de emenda naquela oportunidade, mas nós achamos interessante que fosse tirado o projeto, para voltar com uma outra intenção. E aqui está a mesma. Ele, por um lado, ele coloca na lei que vai observar o artigo 6º, o artigo 6º é morar na área, fazer curso preparatório e ter ensino fundamental. E se isso for colocado no edital, como concurso público, fica inviável. E a diferença é que, na descrição do cargo de provimento efetivo, no outro projeto de lei, tinha que morar na área, residir na área da comunidade em que atuar. Agora, nesta aqui, não tem. Tá? Então, nós perdemos a oportunidade de criar um quadro especial dentro do... Na outra legislatura, nós aprovamos aqui, em 2007, o quadro do plano de cargos dos funcionários, quando poderia estar contemplado essa categoria profissional, que era um cargo novo,
Poderia ter sido um quadro especial em regime jurídico, não como regime jurídico de cargo público, mas como seletista. Tinha fundamento e nós estamos aqui fazendo uma discussão tardia. A população já perdeu os seus agentes e, com certeza, estamos entrando numa operação de risco, porque, se houver um concurso público, logo no edital poderá ser contestado, e eu não tenho dúvida que será, porque os próprios agentes que se sentirem impossibilitados de participar poderão fazer isso, com tranquilidade. Aí vai perder todo mundo. E aqui eu não queria chegar a essa conclusão, mas dá a impressão que é isso que se quer que aconteça. Não tenhamos agentes comunitários. É essa a impressão. Não é o meu voto contrário, do Durval, de alguém que se encorajar aqui e votar contrário ao projeto, é que vai determinar o prejuízo para a comunidade. É o fato de ter trazido uma discussão tardia, trazer uma discussão que não vai trazer qualquer benefício para quem já trabalhou e se capacitou, está muito distante de conseguir entrar no serviço público, e vai onerar os cofres públicos, porque são cargos que nós não vamos conseguir ter dentro da área de abrangência. Então, é nesse sentido que o meu voto é contrário. Manterei a coerência de todos os discursos que a gente já fez anteriormente, e eu gostaria que alguns mantivessem também a coerência de outros discursos que eu também já ouvi, nos bastidores, inclusive. Então, eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.277. Com a palavra, o vereador Val. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Confesso que não entendi muito a fala da nobre vereadora que me antecedeu. Ela disse que ela pensa que não queriam os agentes comunitários. Se o prefeito não quisesse, não teria mandado o projeto. Ainda mais dizendo que um projeto de risco, coisa assim. Não. Então, o prefeito está correndo o risco de servir a população. É por isso que mandou o projeto. Eu não vou entrar muito em polêmica com esse projeto. Quero fazer apenas 4 considerações. É um serviço, a primeira consideração, é um serviço de grande necessidade que não podemos perder. E é por isso que o prefeito quer e manda o projeto a esta casa. E o presidente desta casa, o vereador Tico, já começou dizendo desta necessidade. É uma necessidade. O projeto está aí, para apreciarmos. Segunda consideração, os pareceres técnicos divergem. Não houve bate-boca, já esclarecemos isso, mas divergem. É fato. Ótimo. Nós precisamos optar por um parecer. E o projeto de quem é? Do prefeito. Então, vamos optar pelo parecer do prefeito. Não estamos menosprezando o parecer desta casa de forma alguma. E a terceira consideração. O vereador que me antecedeu disse o seguinte: eu só gostaria de apresentar uma opção em que, se errarmos, para a gente ter a opção de voltar atrás. Eu acho muito pequeno. Nosso regime é único e estatutário, é por isso que o prefeito está optando pelo correto, mais viável. É mais simpático e fácil administrativamente o seletista, o CLT? É. Mas pelo nosso regime, o correto é o estatutário. E querem saber de mais? Há a possibilidade, sim, no dia de amanhã, se quiser voltar atrás, porque este vereador consultou o jurídico. Pode haver uma ação para o cancelamento de um concurso. Ou nunca houve? Então, todos os dois regimes. E o prefeito, acertadamente, na opinião desse vereador, pelo regime único, escolheu o estatutário. Por isso que eu vou votar favorável, considerando esses 4 fatos. É de necessidade. Não podemos perder o serviço. O prefeito quer, a administração quer, os agentes comunitários, como sempre quiseram. É errado afirmar que vem empurrando com a barriga. Vínhamos discutindo isso da base e chegou hoje. Se aos pareceres contrários, precisamos votar, não podemos ficar sem o serviço de grande necessidade
para a nossa cidade. São essas palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei 10.277 da Prefeitura Municipal, que cria cargos públicos de agentes comunitários da saúde. Senhor presidente, eu assisti já um filme, mais ou menos, do que estamos hoje passando aqui na Câmara Municipal. André Benassi, eu não estou me recordando o tempo, ele apresentou um projeto de lei abrindo um concurso de CLT. Houve a mesma polêmica, os vereadores se reuniram, 1 hora, 2 horas, não resolveram, outra vez 2 horas, mais 2, passaram para outro dia, mas precisava sair esse concurso de CLT, de qualquer maneira. E claro e evidente, eu era oposição na época, e a situação era esmagadora. E não teve menor dúvida, a vitória foi estonteante, CLT de 1º ao 5º. Passou um tempo, passou outro tempo, foi passando, então lá veio o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e apenas dizer ilegal, inconstitucional. Teria que se haver concurso público. Acontece que estava correndo, justamente nessa época, o PCC, Plano de Cargos e Carreira daquela época. O prefeito chegou a dizer para esse vereador na época que ele estava numa situação difícil e que ele teria que colocar os concursados, evidentemente, no olho da rua. Ele não poderia correr o risco de segurar os funcionários. Eu pedi encarecidamente ao prefeito que me desse uma oportunidade de conversar com o chefe de recursos humanos na época e que tentasse achar uma forma. E estive presente na época com o secretário e uma pessoa muito boa, João Carlos, o João Lopes, quase o mesmo nome do radialista da radiodifusora. Tivemos conversando, tivemos falando, e foi achada uma forma de que o quadro da CLT, a partir daquela data, seria em extinção. Exemplo, entraria um novo concurso no futuro e esse cargo seria gradativamente extinto. Eu lembro desse filme, como se fosse hoje. E hoje, nós não devemos nem se envolver no problema jurídico. Eu vou ser franco para os senhores. Primeiro, os advogados da Câmara são excelentes, são, nem se discute que se eles não fossem bons advogados, eles não estariam na Câmara. Segundo lugar, os advogados da Prefeitura são ruins? Eu também não acho. Também não acho. Agora, ocorre que esse projeto de lei tem que ser votado hoje. Ora, nós temos que cumprir a obrigação, que senão amanhã vão dizer, os senhores foram favoráveis a uma decisão X e uma decisão X e mais X, quando que, na realidade, vocês me perdoem, eu não sou jurista, não sou advogado formado. Então, evidentemente, o prefeito tem razão de mandar o projeto e ele tem razão que seja aprovado hoje, porque, de fato e de verdade, está atrasado isso aí. Agora, se vem elemento de Jaú, de Porto Feliz, de Adamantina, não é um problema nosso. Eu quero ver se eles vão se sustentar, evidentemente, com o salário apresentado. Esse é o primeiro ponto. Certo? E nós não podemos jogar a competência dessas pessoas da parte comunitária de Jundiaí que estão exercendo a função. Tem bastante gente inteligente, sim, que pode competir de ombro a ombro com os demais. Portanto, senhor presidente, fiz questão absoluta de dizer o seguinte: vamos votar esse projeto de lei e não tem a menor dúvida, sem contra a parte jurídica da Câmara e sem contra jurídica, evidentemente, da Prefeitura. Pelo amor de Deus, como nós podemos criticar
o departamento jurídico da Câmara e da Prefeitura. É um absurdo. Nós não somos advogados nem ninguém para discutir a competência dos dois setores. Os dois setores são competentíssimos. Agora, não tenho culpa se, evidentemente, o projeto e as leis sempre deixam numa situação dúbia. Agora, se for para nós resolvermos problemas jurídicos, é outra história. Então, daí até para vereador deveria existir um diploma de advogado em primeiro lugar, hein? Não é de engenheiro, não é de nada. Daí, eu acho que daí que estaria errado aqui. O cidadão tem que ser vereador e tem que ser advogado para discutir esses problemas. Nós temos que discutir politicamente o que é bom para Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu voto será pela aprovação. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.277. Não havendo mais nenhum orador inscrito e ninguém queira discutir, vamos colocar em votação o projeto de lei de número 10.277, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que cria cargos públicos de agente comunitário de saúde. Em votação. Quinze senhores vereadores votaram. Eu vou proclamar a votação. Foram 12 vereadores pela aprovação, 3 vereadores votando contra. Essa presidência, que regimentalmente não vota, portanto, com 12 votos, está aprovado o projeto de lei de número 10.277, que cria o cargo de agente comunitário de saúde. Justificativa de voto? Para justificar o voto, vereador Paulo Sérgio Martins. De novo, né, senhor presidente, senhores vereadores, público em geral. Não por ter que dar satisfação a ninguém, que nós somos eleitos, temos liberdade de consciência aqui. Votei não pelo seguinte: tecnicamente, a minha opinião é favorável à consultoria jurídica aqui da casa. Muito embora respeite a consultoria jurídica da Prefeitura, eu acredito que, se houver o concurso público, isso falando como advogado, técnico que sou do direito, se houver o concurso público, até no edital, se não for tirada essa parte que a Marilena, o Durval e alguns falaram sobre o tendencionismo, vamos dizer assim, de se contratar pessoas do bairro, esse projeto virá por água abaixo. O meu não foi um não de revolta, de nada. Muito embora sirva para dizer que a gente está vivo também, né? Aqui também ninguém é office boy. É só porque, juridicamente, eu tenho que dar o parecer favorável com o parecer da casa. Entendo que o Doca falou brilhantemente, mas, tecnicamente, eu acredito que isso daqui uns 3, 4 meses possa dar um problema. Eu acho que esse não que eu votei, que eu coloquei ali, ele sirva para que o projeto seja, talvez, repensado e muito cuidado na elaboração do edital, falando como técnico do direito. Então, aqui eu votei não politicamente, votei tecnicamente. Obrigado, senhores. Obrigado. Perfeito, vereador Paulo Sérgio. Peço a palavra para a justificativa de voto. Para a justificativa de voto, vereador Durval Lopes Orlato. Senhores vereadores, nós sempre defendemos os agentes comunitários de saúde, o programa de saúde da família, e tenho certeza que o voto, tanto meu quanto da Marilena, do Paulo Sérgio, e até de outros que às vezes estavam numa situação um pouco indecisa na escolha, optaram pela escolha que tiveram aí, nós vimos claramente no painel, todos queriam o melhor para os agentes comunitários de saúde de Jundiaí. Mas eu lamento que a opção jurídica escolhida é aquela da sem volta, viu, vereador Doca? Sem volta. Ninguém aqui precisa ser advogado realmente para escolher, não é? Saber qual é o melhor. Mas
como diz o ditado, né? O bom mineiro, quando sai, não bate a porta, né? Deixa sempre uma fresta aberta para poder ter uma outra alternativa. Era o caso do projeto. Ao rejeitar, o prefeito naturalmente seria obrigado a mandar um de CLT. E aí criaria-se outras alternativas. Do jeito como está, a única alternativa que me sobra, me cabe, na defesa dos agentes comunitários de saúde, é entrar com um procedimento junto ao Ministério Público, quando for apresentado o edital, porque isso vai fazer com que todos os agentes comunitários da cidade fiquem alijados do concurso público, que não vai poder ter a titulação do curso que fizeram, porque é típico do serviço público, não é da iniciativa privada, então ninguém pode vir com esse diploma. Não tem mais a questão do bairro, que a característica do agente comunitário de saúde era ser morador do bairro. Ora, se o concurso público não dá o direito de ser morador do bairro, pronto, acabou o agente comunitário de saúde. Eu vou entrar com esses argumentos, é por isso que eu votei contra, tentando dar uma outra alternativa. Vou entrar com esses argumentos no Ministério Público, caso o prefeito leve, pelo jeito vai levar a termo, a votação. São essas minhas palavras, justificando o meu posicionamento, senhor presidente. Perfeito, vereador Duval Lato. Mais alguém? Não havendo mais quem queira fazer uso da justificativa de voto, eu pediria à comunidade presente que não se manifestasse, por favor. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento desta sessão extraordinária. Pediria ao... Nós estamos com um pequenino problema técnico, já estamos tentando resolver. Mais uma vez, eu solicito às pessoas presentes que não se manifestem. Tendo em vista o problema do nosso plenário, um problema técnico, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos nobres vereadores. Celo Gastaldo possa proceder à chamada dos senhores vereadores. Tá difícil hoje. Quando não é o painel, é o som, que não é só o Julião virar presidente, vereador Tico, para essas coisas acontecerem. Estou achando que o Mauro está de sabotagem com a minha pessoa nessa casa aqui. Agora valeu. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli. Boicote resolvido. Presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Domingos Fonte Basso. Presente. Vereador Durval Lopes Orlato. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Presente. Vereador Fernando Manuel Bardi. Presente e prestes a me ausentar.
Vereador Gustavo Martinelli. Presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Júlio César de Oliveira, na presidência. Vereador Leandro Palmarini. Presente. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, primeiro secretário. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Paulo Sérgio Martins. Presente e permanecendo. Vereador Roberto Conde Andrade. Presente. E vereador Silvio Eimani. Primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, presente. Com a totalidade, senhor presidente. O senhor presidente, com 16 vereadores presentes. Muito bem, primeiro secretário Marcelo Gastaldo. Então, com a totalidade dos senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a 5ª sessão extraordinária desta legislatura. Muito obrigado a todos e uma boa tarde a quem ainda vai continuar na sua lida do dia a dia. Muito bem, até a próxima.